Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, uma boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mais uma das 7 dimensões do ABA e vamos bater um papo, né, a respeito do assunto dessa dimensão. E se alguém entrar aí na live aí, conseguir entrar ao vivo para responder as perguntas, a pergunta que eu deixei, né, em aberto aí, mas se de caso ninguém responder, ninguém conseguir entrar, eu vou estar respondendo essa pergunta e vou estar explicando um pouco, né, sobre o assunto que eu deixei aí no ar. Enquanto eu tô esperando ver se alguém vai entrando aí na live, quem puder entrar aí, quiser entrar na live, enquanto eu aguardo, eu vou mostrar um pouquinho das literaturas que eu estou estudando, né, além de outras, mas eu estou estudando um pouquinho dessa literatura aqui, que ela é muito rica em informações. Essa literatura aqui, ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo, perdão. Então, aqui vai ensinar, essa literatura ela ensina vários modos, várias formas, né, de habilidades para lidar com o autismo, tá? A pessoa com transtorno do espectro autista. Oi, Ju, beijo, linda, sua linda, prazer enorme ter você aqui no canal, obrigada, viu, tá apoiando. Tô explicando aqui um pouquinho, né, enquanto eu tô aguardando aí o pessoal ir entrando, que tô mostrando algumas das literaturas que eu tô acompanhando e fazendo leituras para melhorar até um pouco mais as informações que eu venho trazendo aqui nessas lives, tá? Então, essa daqui é da Camila Graciele Santos Gomes, Analice Dutra Silveira, são as autoras. Ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo. Eu recomendo aí para todos que puderem ter essa literatura, é muito rica em informação, é muito boa mesmo, tá? Eu tô fazendo a leitura dela e também estou acompanhando esta literatura aqui, que é o ensino de habilidades de autocuidado para pessoas com TEA, né? São literaturas muito, muito importantes. Da Alice Dutra também e da Camila Graciele Santos, duas autoras aí brasileiras que vêm tendo esse trabalho, e eu gosto de apresentar, né, porque tudo que traz a informação, tudo que consegue esclarecer a mente para que nós possamos aprender a lidar melhor com a pessoa, com o indivíduo com transtorno do espectro autista, né? É de muita validade, né? De muita valia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dimensão do ABA. Ontem eu falei sobre a 4ª dimensão e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dimensão analítica, ontem foi a 4ª, hoje é a 5ª dimensão, é a dimensão analítica. Ju, deixei uma pergunta aí no ar e gostaria que você respondesse, se você puder, assim, claro que cada pessoa tem um entendimento sobre o assunto, mas é que eu quero que várias pessoas respondam para ver o quanto está chegando essa informação, como essa informação está sendo vista pela população brasileira, tá? A pergunta que eu deixei no ar para o pessoal responder é:
por que na nossa era agora, né, nos nossos tempos agora, como o povo fala, né, a década de hoje, o século de hoje, por que você acha que hoje nós temos tantas crianças nascendo com o espectro do autismo, né? Se você quiser responder, sentir a vontade em responder, fica à vontade, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto também. Por que será, né, que hoje em dia, porque antigamente não se via tanto, não se ouvia nem sequer falar tanto em pessoas com autismo, né? As pessoas, a falta de informação, não sei. Qual a sua visão sobre isso, tá? E vamos lá, eu vou falar um pouquinho, vou ler um trecho do conteúdo, e aí a gente vai falando e desenrolando aqui no decorrer da live, tá? Então, aqui a dimensão analítica quer dizer que o profissional consegue comparar, que o profissional consegue comprovar que foi a intervenção que causou a mudança no comportamento e não outra coisa. Isso é a dimensão analítica. Foi a dimensão que essa foi a que nós estudamos ontem. Peraí, gente, deixa eu só me atualizar, tá? Porque eu falei sobre essa dimensão ontem, eu vou falar sobre a próxima. Não foi analítica. Só vou me atualizar porque eu vou olhando pelas lives aqui, qual que eu já falei. A live anterior tá falando aqui. É isso mesmo. Quem faz ao vivo é assim, pessoal. Vai se atualizando porque às vezes eu já falei sobre o assunto e acabei que me perdi aqui agora seria a tecnológica, tá? Então, vamos ver sobre a tecnológica. Estou abrindo a página aqui dos meus vídeos do CBI. Tá aqui. Então, pessoal, oi Mi, tudo bem? Prazer ter você aqui na página, muito obrigada por estar aí, um beijão pra você, viu? Muito obrigada por estar participando. Nós estamos falando hoje sobre a dimensão tecnológica, né, das 7 dimensões do ABA, da ciência da análise do comportamento aplicado. Então eu venho falando todos os dias, eu falo um pouquinho sobre uma das dimensões, tento explicar da melhor forma que eu posso, e isso está me ajudando bastante a conhecer um pouco mais sobre o assunto e passar também para as pessoas que talvez ainda não tenham acesso a determinadas informações. Então eu acho que é um assunto que deveria ser mais abordado, deveria ser mais explicativos para tantas famílias que ainda se encontram com dificuldades para estar estar tendo essas informações, né? A Ju respondeu aí a pergunta. Oi, Má, que linda, saudade de vocês, gente. A Ju respondeu a pergunta que eu deixei no ar na live anterior, foi por que hoje em dia nós temos tantas crianças nascendo com o espectro do autismo. Então a Ju respondeu aqui, acho que pelo fato do melhor diagnóstico e também
a conscientização. Hoje em dia as famílias estão mais informadas sobre o autismo e outros fatos também, claro, fatos ambientais e genética. Muito bem, ó, parabéns, muito bem, um coraçãozinho muito lindo para você. Nossa Deus, você respondeu super bem. Gente, quem tiver ideias, concordar com o que a Ju falou, quem tiver uma outra visão, pode deixar na visão de vocês aí, porque pra mim é muito importante, tá? É muito importante mesmo que vocês participem da melhor forma possível aí, que interajam comigo. Isso me dá muita força, me dá coragem para continuar, porque às vezes eu sinto um pouco de medo ainda de estar fazendo e um friozinho na barriga que quase não cessa, porque eu nunca fiz esse tipo de conteúdo, também nunca tive nenhum canal assim, né, para poder expor aquilo que eu venho aprendendo, e talvez por falta também da informação, porque eu não tinha informação até então eu conhecer o Aba Dentro das Casinhas, que foi um lugar que me apresentou essa ciência da análise do comportamento, e foi uma área que eu me interessei. Então eu sou grata, né? Eu falo nas minhas lives, eu sou grata ao pessoal, toda a turma aí do Aba Dentro das Casinhas, pela oportunidade de ter trabalhado com vocês. Minhas amigas de trabalho são umas fofas, eu amo vocês, tô sentindo muita falta de cada uma de vocês. Algumas coordenadoras que eu também tenho como exemplo, né? Mariana, a Regiane. Nossa, gente, são coordenadoras maravilhosas, né? A Maiara Bissoli, gente, beijo na Maiara, falo pra ela que eu mandei um beijão pra ela. Marcele, a Mônica, Carol, Amanda. Ai, gente, tô morrendo de saudade de todo mundo. Mariana, Maiara, ai meu Deus, as minhas Camille, Karine. Ai, um beijo pra vocês, amo vocês de coração, gente, ó, de verdade. Obrigada por estar participando. Muito obrigada por estar aí. Yasmin, se puder entrar, quem puder entrar, eu tô aqui. Carol, minha filha linda, te amo também. A Caroline, ela é minha filha, pessoal, ela tá aí na live. E ontem eu falei até um pouquinho a respeito do que me levou a querer estudar e a querer ajudar pessoas que não têm tantas condições assim financeiras e nem estrutural mesmo, né? Porque assim, a minha filha, ela teve uma bebê e a bebê, por negligência médica, teve uma paralisia cerebral, e a gente custou bastante pra gente conseguir terapias, conseguir um retorno de governo. Foi muito sacrificoso, né? Eu vi minha filha sofrendo tudo na pele. Se você quiser falar alguma coisinha, Caroline, para poder se expressar a respeito, tá? Quero te dizer que eu te amo e que você é uma inspiração para mim, tá bom? E assim, gente, foi devido a essa minha neta que eu quis fazer algo para ajudar outras pessoas, outras famílias que pudessem vir passar o mesmo que eu e minha filha passamos, né? Não só nós, mas a família inteira sofreu muito com isso, né? O pai da criança, a avó paterna, né? A minha outra filha, que era madrinha, enfim. E aí eu procurei uma faculdade de fisioterapeuta, queria fazer fisioterapia, mas eu estava desempregada e a faculdade mais próxima era em Santos e era caríssima, então eu não conseguia pagar. Então eu
me deu um estalo, eu lembrei que tinha um sonho de criança de ser professora. E aí eu falei, eu acho que a pedagogia vai me ajudar também de toda forma, porque aí a minha intenção era me formar em pedagogia e dar aula em escolas, né? E assim poder ajudar essas crianças, até porque na época que a Sofia estava viva, a minha filha lutou muito atrás de uma creche para a gente conseguir deixar a Sofia um tempo para que ela pudesse trabalhar, para poder ela cuidar da bebê, né? Mas enfim, não conseguimos, porque não tinha profissionais especializados para acompanhar ela. Então eu me coloquei, né, no lugar, bom, vivi e aí quis proporcionar para outras famílias que elas pudessem ter o benefício que nós não conseguimos na época, né? E aí eu fiz a faculdade de pedagogia, me inscrevi, eu terminei o ensino médio pelo CEJA, e lá no CEJA as minhas notas foram boas, e aí eu consegui uma bolsa, pelo Quero Bolsa, eu consegui uma bolsa de 80% de desconto, e aí eu consegui pagar minha faculdade. Fiz os 4 anos de pedagogia, né, me formei em pedagogia, e dentro desse trâmite aí eu trabalhei em escolas públicas e trabalhei com o público com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Trabalhei com crianças com TOD, com TEA, com epilepsia, esquizofrenia e dentre tantas outras, né? Eu tenho aí um menino que eu acompanhei ele o ano retrasado, e ele, a família dele, a mãe dele, nós somos amigos até hoje. Tudo que acontece com ele, ela me liga, Raquel, Matheus fez isso, Matheus fez aquilo. Ontem ela me ligou, falou que o Matheus mandou um bilhete para ela dizendo que ia na casa de um amigo e não voltou da escola, e pronto, ficou todo mundo desesperado. Mas enfim, conseguimos achar o Matheus, porque uma das professoras da escola viu ele num determinado lugar e chamou ele e levou ele para casa. Mas só para vocês terem ideia que a gente tem contato ainda, porque ela viu o quanto eu sou dedicada àquilo que eu faço. E para explicar um pouquinho sobre essa dimensão que eu vou falar agora, eu vou deixar de falar um pouco de mim e vou falar sobre a dimensão que eu vim falar hoje, tá? Então, eu estou falando nessas lives sobre as 7 dimensões do ABA, e a dimensão de hoje é a tecnológica, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito. A dimensão tecnológica significa que os procedimentos usados em uma intervenção ABA devem ser claros, detalhados e escritos de forma que qualquer outra pessoa possa entender e repetir exatamente o que foi feito. Ou seja, né, resumindo aqui um pouquinho, plano de intervenção precisa ser bem escrito, bem detalhado, bem feito, né? Tem que ser uma coisa que fique, que seja como vou dar uma explicação aqui um pouco, acho que é o que eu mais entendo assim sobre o assunto. É como uma receita. Você vai no médico, o médico vai te passar uma receita, você vai tomar o remédio de tantas em tantas horas, tantas vezes ao dia, tantos ml, tantos miligramas. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem explicada. Por quê? Porque qualquer pessoa que for fazer essa intervenção, que for aplicar essa intervenção no indivíduo, ela tem que ter clareza daquilo que ela está lendo. Ela tem que ter entendimento daquilo que ela está lendo, né? Eu passei por uma situação, eu não sou de ficar meio... eu não sou de falar nada a respeito do meu trabalho, do meu profissional aqui, assim, mas essa situação me deixou um pouco incomodada. E eu acho que é muito importante eu falar sobre isso.
Porque assim, eu trabalhei num lugar e eu fui aplicadora de programas, mas eu tive 2 meses somente de estudo, e já fui para ser aplicadora e não tive treinamentos adequados para aplicar os programas. E então, quando eu lia os programas, eu não entendia o que aquilo queria dizer. Então eu ficava, às vezes, eu incomodava as pessoas porque eu ficava perguntando: o que eu tenho que fazer aqui? Como que é isso aqui? Isso aqui é feito de que jeito? Porque eu tenho essa dificuldade eu tinha essa dificuldade de estar desvendando, de estar entendendo e fazendo relações aquilo, né? Eu tive alguns treinamentos, foram treinamentos mais online, não foram treinamentos presenciais. Eu tive acho que só um, e foi em conjunto, e daí enfim, não deu certo, eu na época como aplicadora, pelo fato de que eu realmente não estava entendendo nada. E aí talvez por causa disso foi que eu me dediquei mais a estudar, e eu me dediquei mais a procurar informação para poder trazer essa informação também, porque na época eu senti falta da informação bem descrita para mim. Então, e eu sou uma pessoa que eu estudo muito, mas eu tava meio que sem tempo de ficar toda hora estudando e gravar aquilo na cabeça, porque tinha 1 milhão de coisas para fazer. Agora eu tô mais tranquila, então eu consigo ler, eu consigo analisar aquilo, eu consigo fazer alguns testes, eu consigo assimilar. A verdade é essa. Oi, Yuri! Meu querido Gustavo, Yuri Gustavo, obrigada por você estar aí, meu querido. Saudade de vocês. Ontem eu fiquei sabendo assim por uma fadinha aí, Bianca, que talvez em novembro vocês venham. Vem, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. O coração tá bem apertadinho porque vocês não vieram ano passado. E esse ano eu vou ficar muito feliz se vocês vierem, tá bom? Beijos! Fica aí comigo aí. Vamos ajudar a essa live, vamos ajudar isso aí crescer, a informação chegar a mais lugares, né? Então, dando continuidade aqui, o plano tem que ser... o plano de intervenção precisa ser bem descrito, como uma receita para um bolo, uma receita médica, você vai fazer um bolo, uma receita médica eu já expliquei, agora você vai fazer um bolo, vamos lá. Aí tem que ter 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher de manteiga ou margarina, seja lá o que você quiser colocar. Então, você vai seguir aquela receita para que o bolo dê certo. Se você fizer algo errado, o bolo não vai dar certo. Vai embatumar, vai fazer tudo, vai sair tudo ruim. E assim também é com a intervenção com as crianças com o espectro do autismo. Por quê? Porque qualquer coisa que o atendente ou o aplicador ele faça de errado na intervenção, o resultado não vai ser, como que eu posso explicar? Não vai ser benéfico, não vai ter sucesso, porque errou em algum momento. Eu errei em vários momentos. Então, eu reconheço que quando eu comecei era muito difícil, porque eu ainda não tinha nada. Eu estava muito crua, muito sem informação, né? Mas hoje eu já consigo entender que houve alguns erros da minha parte por isso, por falta mesmo da informação. E quando a gente tem essa noção e essa aplicação, ela é exata, ela é descrita corretamente, ela consegue ser entendida pelo aplicador e o aplicador consegue aplicar, fazer essa intervenção corretamente, aí o resultado surte efeito. E aí é onde entra a eficácia. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a dimensão da eficácia, tá? Então, uma coisa interligada à outra. Tudo precisa funcionar como uma engrenagem. Então,
eu preciso das 7 dimensões, eu preciso de ter as 7 dimensões bem clara e bem explicativa na minha mente. Então, assim, não dá para fazer uma intervenção com um indivíduo para que seja alterado um determinado comportamento inadequado, se eu não consigo nem sequer entender o que eu estou fazendo. É complicado. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um pouquinho mais para baixo, para dar uma explicadinha melhor. Então, como eu disse, é feito como uma receita uma receita médica, como uma receita de bolo. Vamos lá, Nath, tudo bem? Boa tarde, minha querida. Obrigada por estar aí. Gente, eu tô adorando. Tá todo mundo entrando aí na live. Eu tô ficando muito feliz. Vocês não têm noção de quão feliz eu estou por ter vocês aí. Saber que pessoas que eu considero, que eu admiro como profissional, como ser humano, estão participando de uma live que eu estou fazendo. Eu sou muito grata mesmo. Nossa, muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo por estar me ajudando, por estar me incentivando. Isso aí que vocês estão fazendo é um incentivo para mim, porque eu sozinha não consigo nada. Nada. E eu às vezes eu abro aqui a live e não entra ninguém, eu faço. Eu não deixo de fazer, eu não deixo de dar explicação, mas eu me sinto sozinha e desmotivada. E aí, vendo vocês assim entrando, nossa, me dá uma motivação. Eu fico muito satisfeita e eu fico feliz, porque vocês estão vendo, vocês estão apoiando, e vocês podem falar se entenderem algo que eu esteja fazendo de errado. Vocês, meninas que trabalharam comigo, que sabem como funciona tudo isso, se vocês sentirem que tem algo errado, vocês podem falar. Eu tô aberta a críticas, elogios, a opiniões, a comentários. Façam comentários que vocês acharem, que vocês sentirem aí no coração, de verdade, tá bom? Ó, beijo. Brigadão, Natália, por estar aí. Põe as crianças aí, que eu quero ver. Ontem tava a Rafinha, tava Matheus, tava o Pedro, só faltou o Gustavo. E você, que não entrou. Mas legal, deixa eu continuar lendo aqui, né, gente? Para que outros profissionais possam aplicar. Igual. Tem que ser igual, está escrito. Igual o gráfico foi desenhado, igual a intervenção foi descrita, tem que ser da mesma forma aplicada. Então, qualquer outro profissional que seja da equipe multidisciplinar, for professor, for psicopedagoga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, seja o aplicador da análise do comportamento, seja o coordenador, seja quem quer que seja, que vê, que entendeu, um médico, um neurologista, um pediatra, qualquer pessoa que faça parte da vida, do vínculo ali, daquele indivíduo, ele vai entender e vai conseguir pôr em prática. Isso também se aplica aos pais, se estende aos pais, porque quando os pais têm o treinamento de pais, quando os pais conseguem acompanhar o que está sendo feito e como está sendo feito, de que maneira está sendo feito, com clareza, eles também conseguem ajudar, fazer a parte deles em casa, quando não está em momentos de terapia e nem em momentos de aplicação das intervenções ABA. Então, acho que isso também é muito importante. Inclusive, está falando aqui um pouquinho abaixo, eu já acho que eu fui me adiantando, mas tá assim. Os responsáveis, pais, professores, cuidadores, entendam que que está sendo feito e haja consistência na aplicação das estratégias, né? Então, tem que ter uma consistência também. Além de tudo isso que eu já falei, tem que ser consistente, tem que ter
insistir. Deu errado a primeira vez, fazer de novo. Deu errado a segunda, fazer de novo. Sempre fazer e sempre ter bastante, ser bastante consistente. Ter um pilar firme para poder conseguir que esse comportamento indesejado seja completamente modificado, tá? Resumindo um pouco aqui, resumindo um pouquinho do assunto, como isso é feito? Como que conseguimos colocar isso em prática? Como que eu, um pai, ou um irmão, sei lá, como que a gente consegue, um profissional, um professor dentro de sala de aula, como ele consegue fazer isso, né? Como isso é feito? Usando passo a passo, tem que ser passo a passo, como uma receita de bolo, como uma receita médica, passo a passo, não tem outra maneira, não tem como pular algo da intervenção, não tem como você tá escrito lá para você fazer a aplicação do ensinar a pedir, e você passa pela primeira fase, que é o ensinar a apontar. Primeiro ele vai você vai ensinar ele a apontar o que ele quer, depois você vai ensinar ele a pedir, e aí por diante. Então é passo a passo, não tem como pular etapas. Descrevendo materiais, comandos, respostas esperadas e o que fazer em cada situação. Então tem que ter clareza de situações também, porque já houve situações comigo de eu achar que eu ia conseguir, eu ia chegar e a criança ia ter um determinado comportamento, e não era. Era um comportamento novo, um comportamento que eu ainda não tinha visto, um comportamento que eu ainda não conhecia e nem tinha lidado, e aí ficava perdida. Fiquei perdida, igual uma barata tonta. E aí acabei que cometi alguns erros. Mas tô aprendendo, gente. Tô estudando para não cometer mais esses erros. E é isso que é importante para mim. Sem deixar espaços para interpretações confusas, né? Então, essa dimensão da tecnologia, né, tecnológica, ela não pode ter espaço para interpretação confusas, ou, sabe, tipo, bagunçada. Ai, será que isso é assim? Como eu tava lá no começo, ai, será que é assim que faz? Será que é assim? Aí eu ia perguntar, até eu perguntar para a pessoa, para alguma colega de trabalho, demorava um tempo, às vezes eu ficava perdida e eu acabei me prejudicando, me auto-prejudicando por conta dessas confusões que eu criava. Mas é isso que me fez estar aqui, crescer e ter tanta vontade de aprender, para poder eu fazer e fazer com êxito aquilo que eu me propus, aquilo que eu tenho no coração, que eu vou continuar, né? Eu escolhi isso e é isso que eu quero. Oi, Rafa! Tudo bem? Linda! Não, esse é o Rafael, é o lindo. Desculpa aí. Pensei que era Rafinha, mas não, é você, Rafael. Bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por estar participando, pessoal. Tô adorando. Comentem, pessoal. Falem alguma coisa. Vamos subir a hashtag. Comentem aí se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que
vocês queiram que eu fale, que eu mencione aqui, façam perguntas, participem. Vou dar alguns exemplos práticos, tá? Que eu venho puxando. Gente, isso tá tudo anotado, porque assim, aqui é tudo preto no branco. Aí eu vou anotando tudo, eu faço vários estudos para poder conseguir falar com vocês e conseguir me atualizar também, né? E são muitas coisas, protocolos que eu imprimo, então são várias coisas. Aqui tem alguns protocolos de solicitação e vai ser pauta para as próximas lives, né? Porque agora estou falando sobre as 7 dimensões, mas as 7 dimensões uma hora vai acabar, né? Já estamos na 5ª, então faltam 2. E aí quando ela acabar eu vou ter conteúdos para estar trabalhando com vocês ainda, para estar expondo aqui na live. Se vocês tiverem ideias de algum conteúdo que vocês queiram ver, queiram saber a respeito, queiram que seja falado aqui no canal, pode colocar aí também sugestões que eu vou estudar a respeito e vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vou dar alguns exemplos, assim, exemplos básicos, né, de como fazer essa dimensão funcionar. Suponha que queremos ensinar uma criança a escovar os dentes. Hoje depois eu vou postar. Gente, fora da brincadeira, eu tô com o meu aluno, eu já falei sobre ele e posto bastante coisas com ele. E eu já postei o cafezinho da manhã dele e já postei lá no Shorts que ia começar a ensinar ele a escovar os dentes. E foi muito engraçado esse momento, porque eu gravei, depois eu vou estar colocando lá, vou estar subindo lá pro Shorts no YouTube e vocês vão poder acompanhar. Acompanhe meu canal lá no YouTube, por favor, @Raquel Lopes de Paula Pagani, com E no final, e me sigam, se inscrevam lá no canal para vocês me ajudarem, para que eu possa criar mais conteúdos, e quanto mais conteúdos eu criar, mais pessoas eu vou conseguir alcançar, e a minha meta é grande. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Se inscrevam lá no canal, não esquece de deixar o joinha, não esquece de assistir todas as lives anteriores, para vocês tirarem as suas opiniões, saberem se estão corretas, se vocês têm alguma opinião diferente. Principalmente vocês meninas que trabalharam comigo, vocês têm também acesso a esse conteúdo. Então assim, é muito importante que vocês me falem o que vocês estão achando de tudo, da minha posição, da minha postura, de como está sendo explicado, se tá sendo correto, se não tá. Vocês são os meus espelhos, sabe? Vocês são as pessoas que eu me inspiro para poder continuar, porque vocês me deram muita força, mesmo no momento mais difícil. Graças a Deus, eu tive pessoas como vocês para me levantar o astral, né? Eu passei por poucas e boas, mas vocês estavam ali me apoiando, sempre com a mão estendida. Eu não encontrei, graças a Deus, eu não encontrei rejeição da parte das meninas, nenhuma. Eu sempre fui muito abraçada, sempre me senti muito abraçada por vocês, meninas. Então a opinião de vocês para mim conta muito e é muito importante. Então se puderem falar, darem a sua opinião, eu vou ficar muito feliz, tá? Então alguns exemplos, vamos lá. Suponhamos que queremos ensinar então esse indivíduo a fazer a escovação corretamente dos dentes. Não tecnológico. Como seria
não aplicando a intervenção, né? Ensinar a escovar os dentes com ajuda. Você vai lá, faz pra ele. Então, e vamos agora falar como fazer dentro da dimensão tecnológica. O material, a escova de dente infantil, a pasta, o flúor, procedimentos, tem que ser tudo visto antes. Isso aí tudo você tem que preparar antes de chegar lá, né? Antes de chegar a fazer o ato. Você tem que ler, entender o passo a passo para você fazer passo a passo, porque nem sempre você tem acesso a um celular, né, na hora da aplicação, ou alguma coisa que você possa, ou até mesmo uma explicação no papel. Não tem como você ver e você não entendeu nada quando você leu, e aí acabou que você vai fazer do seu jeito e não vai dar certo. Tem que ser tudo muito bem entendido dentro dessa dimensão. Os procedimentos de como vamos escovar os dentes. Modele o comportamento, mostre como fazer. Ajude fisicamente nos primeiros passos. Reforce verbalmente a cada acerto. Muito bem, parabéns! E fazer festa, como eu sempre digo aqui, sempre faça festa, porque as crianças adoram festa. Reproduza a ajuda conforme a criança aprende, né? Então, reduza a ajuda conforme a criança aprende. Então vamos lá. Hoje eu levei o Otto até o banheiro, peguei a escova de dente e simulei que eu estava escovando os dentes. Simulei pôr na pasta, simulei a escovação, tudo. E aí fui ajudar ele verbalmente. Vamos escovar os dentes? Aí segura a escova. Vamos colocar a pasta. Aí coloquei um pouquinho de pasta. E aí eu falei pra ele, vamos pôr na boca, faz assim, com os dentinhos. E aí ele não conseguia fazer ou fechar assim os dentes. E aí ele ficava... E eu falando, fecha os dentinhos, Otto. Aí ele não conseguia, porque ele queria rir, ele queria dar risada da situação, ele estava se divertindo com a situação. E aí acabou que eu ensinei ele mesmo com a boca aberta, né? Aí ensinei a escovar os cantinhos, aí com a ajuda física, segurando a mãozinha dele, levando a mãozinha dele nos cantinhos da boca. E foi muito divertido esse momento. Aí depois enxaguar a boca, jogar aquela água no enxágue fora. Então, isso tudo foi passo a passo. A cada coisinha que ele fazia, eu... Muito bem, parabéns, Otto. Ó, escova os dentes tá lindo, ó, que boca cheirosa. E ele ficou todo feliz, né? Depois foi fazer atividade comigo. E aí, conforme eu for aplicando desenvolvendo esse comportamento com ele, fazendo essa aplicação com ele, né, desse sistema, ele vai, em um determinado momento, conseguir fazer sozinho. E aí eu posso ir reduzindo, conforme eu ver o que ele já pega a escova sozinho, eu não preciso falar mais, ele já pega. Aí eu vou só falar, vamos pôr a pasta, entendeu? E aí aos poucos eu vou tirando a ajuda, até que ele não precise mais de ajuda. Nanda, beijo! Você aí de novo, minha querida. Você tá todos os dias aí na minha live. Obrigada, Nanda. Você faz... Nossa, uma diferença enorme aqui também pra mim. Todo dia é uma das minhas amigas que me acompanha. Obrigado, viu, Nanda? Lá de Três Corações, Minas Gerais, onde eu a conheci. Tive o prazer inenarrável de trabalhar com você muito tempo, ser sua amiga. Já trocamos muitas risadas e choros juntas, né? No seu aniversário comigo, igual uma louca. Não esqueço disso nunca. E é isso, Nanda, beijo. Obrigada por estar aqui mais uma vez, minha querida. E vamos continuando aqui. Assim, qualquer pessoa que leia isso
saberá exatamente como aplicar o procedimento. Então, resumindo isso tudo que eu falei, essa dimensão tem que ser tecnológica demais, tem que ser tudo muito minucioso, tudo muito explicativo, muito com muita exatidão em tudo que se põe, desde a criação do programa para que seja aplicado, até a leitura desse gráfico, desse material produzido, até a aplicação dessa intervenção no aprendiz, na criança que queremos aí estar modificando o comportamento. Por que essa dimensão é tão importante? Alguém sabe me falar? Meninas, vocês que estão aí na live, vocês sabem me responder por que essa dimensão é tão importante? Gostaria que vocês participassem aí comigo. Fala, Juzinha. Fala aí, Mi. Mari, fala aí. Vou dar uns minutinhos para vocês falarem. Por que essa dimensão ela é tão importante? Ninguém se arrisca? Guilherme, bem-vindo, Guilherme. Muito bem-vindo à live. Mais um integrante aqui. Muito bem-vindo. Seja, se sinta especial aqui também. O canal está aberto para que vocês venham ter informações diretas, né, a respeito de alguns assuntos que eu julgo ser pertinentes, né? E acompanha lá o meu canal, me segue, se inscreve lá no meu canal no YouTube, @Raquel Lopes de Paula Pagani. Assista as outras lives para você entender um pouco sobre tudo que eu estou falando, sobre esse meu trabalho que é novo para mim. Eu estou começando agora, eu estou muito feliz por ter vocês todos aí comigo, né? As meninas que quiserem falar, Nath, Ju, Carol. Ninguém quer responder? Bom, então vou falar um pouquinho, tá? Por que essa dimensão é tão importante? Evitar erros, né? Por falta de clareza. Evita erros na aplicação por falta de conhecimento, por falta de informação adequada e correta. É o que houve comigo. Eu não tive informação adequada e correta e cometi vários erros. Mas esses erros serviram para mim aprender. E aí, não só para aprender, como para buscar mais conhecimento. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo que eu erro, eu assumo meus erros, mas eu vou atrás da informação para corrigir os meus erros. E é isso que eu estou fazendo hoje. E aí eu criei esse canal porque, assim como eu, tantas outras pessoas também podem conseguir, talvez, uma oportunidade que seja única e pode não ter sucesso pelo erro. E assim, eu acho que eu ajudo de alguma forma as pessoas a terem um pouco mais de informação a respeito. Então, acho que é de suma importância que evitar os erros, evitar não, praticamente zero erro, aquela história de que sem erro não há
no aprendizado, esse negócio aí, na ciência da análise do comportamento, é uma coisa que não se aplica, porque tem que ter acerto 100%, pelo fato de que é uma ciência que é estudada, é criada, é partilhada por vários estudiosos. Essa ciência, ela nasce nos Estados Unidos, né, para lá, tanto que a maioria das literaturas que nós temos, ela é ainda no formato em inglês, né, não tem muitas traduzidas para o português, e às vezes eu particularmente falando, eu encontro às vezes dificuldades de encontrar alguma literatura traduzida para que eu possa vir a entender melhor. Então eu tenho que às vezes traduzir alguma coisa, eu tenho que ir buscando informação, e isso vai também me dando novas ideias. Por quê? Porque eu estou hoje fazendo, eu já terminei a faculdade de pedagogia, fiz o curso de aplicadora ABA, e hoje estou fazendo a pós-graduação em psicopedagogia e pretendo fazer outras pós, né? Então eu vou fazer em neuropsicopedagogia e depois vou fazer um curso ou até mesmo uma pós-graduação em inglês e em outros idiomas, para poder eu me inteirar mais e ter mais informações, né? Porque é para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento como pessoa, como ser humano, e é para que eu consiga alcançar aquilo que eu tanto desejo, que é a minha satisfação como profissional. Eu quero ser uma profissional de excelência. Eu não quero ser menos que isso. Eu não aceito, porque eu me dou, eu busco, eu faço e eu mereço chegar lá. Então eu vou buscar, porque se eu não fizer nada, se eu simplesmente achar que mereço e ficar parada, também não vai resolver nada, né? Então por isso que eu tô aqui criando esses conteúdos, e pretendo continuar criando conteúdos de interesse educativo, de interesse comunitário, né? E é isso, pessoal. Garante que a intervenção possa ser aplicada com fidelidade, né? Que seja fiel àquela aplicação. Facilita o treinamento de equipe e de familiares. O que eu disse, treinamento de pais, né? Por que é tão importante esses pais terem esse treinamento? Porque eles também precisam entender um pouco, entender como aquilo é feito, o porquê que está sendo feito aquilo, qual é o objetivo a ser alcançado, e para que eles também possam ajudar ali a contextualizar e a conseguir chegar no resultado com eficácia, tá? Ajuda nas avaliações dos resultados, porque todos seguem o mesmo plano. Então, se tem, eu vou dar aqui um exemplo. Se tem uma sala de aula que tem a professora responsável, né? Aí vamos lá, que é uma sala de aula do ensino médio, que são várias aulas separadamente, e cada professor para cada matéria. E aí a sala de aula tem lá 7 professores. Eu tô dando um exemplo aqui porque é o exemplo que eu consigo usar, tá? E tem a direção da escola, tem coordenação, tem isso, tem aquilo, tem um monte de fatores dentro da escola para que essa escola funcione, né? E aí a professora de português, ela fala uma língua, a professora de ciências vai falar sobre as ciências, mas ela precisa entender um pouco de português. Eles têm que estar
ali, ó, englobado, tem que estar engrenado, né? Uma coisa tem que casar com a outra. Então, todos têm que ter o mesmo objetivo e o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Por isso que nós temos o plano, o PPP das escolas, que é o Plano Político Pedagógico. Temos a BNCC que vem, a Base Comum Curricular, que vem nortear todo esse processo, né? Vem aí como base para poder instruir as escolas, os estados, os municípios, como esse plano de aula tem que ser executado dentro daquela escola. Então, por isso existem essas leis, né? A LDB, Plano Político Pedagógico, né? A BNCC e tantas outras diretrizes aí que vêm para fazer com que o corpo da educação no Brasil fale a mesma língua. É claro que temos várias vertentes e temos várias divergências de opiniões, mas o conteúdo final tem que ser de acordo com a BNCC. Isso é fundamental. O plano político pedagógico tem que ser de acordo com o que a BNCC propõe para que as escolas efetuem. Então, nós temos todo esse processo para poder chegar no conteúdo de matéria escolar. Temos que ter o mesmo objetivo. O objetivo de alfabetização, de ensinar esse indivíduo, de capacitar esse indivíduo para um trabalho. Então, é tudo uma engrenagem. Tudo tem que funcionar junto. E na ciência da análise do comportamento aplicada, o ABA, é a mesma coisa. Tudo tem que engrenar junto. A engrenagem ela tem que funcionar corretamente. Porque senão, se houver falhas na comunicação entre esses fatores, entre alguma dessas dimensões, a probabilidade de que não dê certo é muito grande. É muito grande. Então, eu acredito e assim, pelo que eu vivenciei e pelo que eu estou estudando, né, que a chave, a principal chave para que uma aplicação seja muito bem feita, para que uma aplicação seja executada corretamente, sem erros, sem discordância, sem interpretações confusas, a coordenação é que precisa passar essa clareza. Quando um coordenador não consegue ensinar para o seu aprendiz, que no caso, vamos supor, somos nós, eu sou a coordenadora e eu tenho aqui o pessoal que trabalha comigo, e aí, se eu não explico o que eu estou fazendo direito, se eu não deixo claro para essas pessoas o que é que esses programas, o que é que essas dimensões vêm pedindo, cada uma na sua particularidade, mas todas vão falar em unidade, se eu não deixo isso explicado, se eu não deixo isso bem claro na cabeça dessas pessoas que vão ser meus seguidores, né, vamos colocar assim, a probabilidade dele errar é muito fácil. Na verdade, eu estou conduzindo ele ao erro. Porque eu estou deixando de passar informação para ele, que é riquíssima e valiosa, para ele aprender, para ele fazer com exatidão, e aí depois eu quero culpabilizá-lo. E aí o negócio fica feio. Porque a responsabilidade não foi dele, foi minha.
eu quem não passei a informação correta, eu quem não fui capaz de passar a informação que precisava ser passada. E aí ele não tem culpa nenhuma. Então, gente, essa parte da tecnologia, a parte tecnológica, né, que não é a tecnologia, perdão, é a tecnológica. Por quê? Porque ela tem que ser testada, tem que ser muito técnico, todas as explicações, todos os conteúdos, muito, muito, muito técnico, para que todos possam entender com clareza e assim alcançar o objetivo final. O objetivo final de toda aplicação, de toda intervenção ABA é que a vida daquele indivíduo que está sendo feita essa aplicação, ele venha ter um futuro muito, muito melhor do que ele poderia ter se não tivesse aí esse sistema aí, essa aplicação da análise do comportamento. Isso vai ajudar com que esse indivíduo tenha uma vida social muito melhor, muito mais ampla, né? Vai ajudar com que esse indivíduo consiga lidar com as suas próprias emoções. É claro que tem inúmeras maneiras de lidar com as emoções, mas todas elas são, sim, modificáveis através da ciência da análise do comportamento aplicada. Então, através do ABA, consegue-se, sim, é uma ciência que veio para agregar, que veio para ajudar, que veio para fazer a diferença na vida desse indivíduo com transtorno do espectro autista ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. E não só para essas pessoas, não é só para esse público, né? O ABA, ele se aplica a qualquer pessoa que queira e que tenha a necessidade de um determinado comportamento inadequado cessar, acabar, ser modificado. Eu ontem dei alguns exemplos de algumas coisas que eu passei com os meus filhos. Eu nem mensurava, nem nunca pensava que eu ia conseguir terminar o ensino médio. Imagina se eu ia fazer uma faculdade, ia fazer um curso, ia estar fazendo uma pós-graduação hoje. Mas algumas coisas que a vida veio me ensinando, e hoje eu entendendo corretamente o ABA, eu consigo ver que se eu tivesse essa informação lá naquele tempo, eu teria feito muita coisa diferente com os comportamentos dos meus filhos e com o meu próprio comportamento até, né? Eu teria mudado muita coisa. Mas eu vim conhecer agora, eu sei que Deus tem um propósito para tudo embaixo do céu, e esse foi o propósito dele, que eu estivesse aqui nesse momento, que eu estivesse falando neste momento. Talvez para mim, para acabar com a minha... Eu sou muito tímida, eu sou muito vergonhosa com falar, tenho muita dificuldade de falar abertamente com todo mundo, e aqui eu consigo falar com vocês e consigo me sentir bem, consigo ficar feliz, consigo sentir o carinho de cada um de vocês que estão presentes, e isso eu tenho certeza que é um canal de Deus para mim, porque assim, Deus não me quer lastimando ou lamentando, seja lá o que for. Ele me quer somando e ajudando, porque eu nasci para isso, eu nasci para ser canal de bênção, ser canal de informação, ser canal de ajuda para as pessoas que são mais necessitadas e as menos necessitadas, e para todo mundo que precisa, né? Eu acredito muito nisso, acredito muito
que tem a mão de Deus envolvida em tudo que eu faço, porque antes de eu fazer qualquer coisa, até para mim poder abrir esse canal, para mim me inscrever, para mim fazer esse canal no YouTube, eu pensei muito e eu pedi muita direção e eu falei, eu não tenho muito, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E aí Deus falou no meu coração, você sabe, é só você buscar mais. E aí eu fui buscar mais e tô eu aqui falando com vocês, ainda com frio na barriga. O frio na barriga não passa, gente, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz por vocês estarem aí, por vocês estarem presentes. Hoje nós falamos sobre essa dimensão do ABA, né? Que é a tecnológica, essa dimensão que é muito importante, tão importante quanto a analítica, que nós comentamos ontem, na live de ontem. Eu vou ler só o restante do trecho aqui, e aí eu vou me despedir de vocês, e nós vamos encerrar a live aí, mas eu quero que vocês, alguém fale alguma coisa, gente. Mostrem pra mim que vocês estão interessados, mostrem pra mim que estão gostando ou não estão gostando, porque isso vai me ajudar a produzir coisas melhores e produzir outras coisas também, né? Arrasta pra cima aí os coraçãozinhos, né? O joinha e falem comigo. Eu tô aqui, tô aberta para falar com vocês, viu? Então aqui, se quiser, posso montar um modelo de plano, né? Se vocês quiserem, eu vou estar me comprometendo a montar um modelo. Eu tenho alguns modelos do CBI of Miami, onde que eu fiz o meu curso de aplicadora ABA. Esse aqui é um modelo daquela dimensão que nós comentamos também tempos atrás, que é para fazer o rastreio de itens de interesse e de comportamentos, quantas vezes o comportamento ele faz o comportamento inadequado, quantas vezes ele faz corretamente, e depois somatizar tudo para que a intervenção, para que a gente venha fazer analítica para saber se é realmente a intervenção que está surtindo efeito com aquele indivíduo, né? Então eu me comprometo aqui. Fala aí se vocês querem que eu deixe aqui um plano, mande aí pro canal um plano de como fazer isso na prática. Se vocês tiverem interesse, eu vou estar me esforçando aqui para poder fazer esse plano, para poder trazer mais informações para vocês em uma próxima live, tá? A próxima live vai ser sobre as outras duas dimensões. Eu acredito que eu vou conseguir terminar na próxima live as duas dimensões. Não prometo, mas acredito que sim, tá? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí ao vivo, que estão participando, dizer que meu coração se encheu de alegria por ter vocês aqui, por vocês mandarem aí as energias boas que vocês mandaram. Foi muito importante para mim. Eu fui presenteada hoje com a presença das minhas colegas de trabalho. Obrigada, gente. Vocês não sabem o quanto que eu fiquei feliz. Obrigada, Nanda, por estar todos os dias aí, que você me vê aí ao vivo pelo Instagram, você acompanha. Obrigado mesmo, a sua presença faz total diferença. Obrigado, Caroline, minha filha. Obrigado por estar acompanhando, me apoiando também. Você sabe que
eu e você e seus irmãos, nós somos guerreiros, passamos por muitas dificuldades, mas hoje nós estamos aí bem, né, à medida do possível. E eu sou muito feliz por ser mãe de vocês, por ter vocês como meus filhos. Obrigada por vocês existirem na minha vida. E gratidão a todos vocês. A Aline do Matheus não entrou, a mãe do Matheus não entrou hoje, mas provavelmente ela vai assistir depois. E ela sempre deixa um comentáriozinho, então eu vou deixar também para ela. Aline, beijos, te amo. Você é uma linda. Cuida do Matheus, pelo amor de Deus, não deixa ele mandar mais bilhete nenhum pelo Natan. Fala pra ele que não aceita bilhete pelo Natan, pra ele não fazer mais isso, né? Deixa a gente louca e a gente tem que sair correndo atrás dele. E eu não consigo correr daqui aí em São Vicente, não, pelo amor de Deus. Deixa eu aqui quietinha. Tá? Gente, obrigada. Vocês fizeram total diferença aqui, tá? Muito, 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 muito obrigada mesmo. E até a próxima live, até o próximo assunto, até a próxima dimensão. Obrigada. Beijo. Coraçãozinho para todas vocês. Amo vocês, meninas.